Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A gente agradece, em primeiro lugar, a oportunidade que a gente tem, né, de estarmos nesse ambiente com toda a proteção que tem, né, com toda a espiritualidade, todas as máquinas de cura, os espíritos já mais adiantados que nos ajudam. E agradecemos também por termos a consciência de que nesse momento da sociedade é um momento para alguns de cumprimento do fim da sua reencarnação, né? Momentos já pré-estabelecidos, até mesmo antes da encarnação, né? Para outros, uma prova de sofrimento para que seja modificado algumas questões morais, né? Através da luta pela vida, né? Tentando se salvar, né? Na UTI, buscando cada gota de ar. E sempre nos diz os espíritos que a agonia é o remédio para a alma, né? E muitas vezes é na agonia do sofrimento, na luta pela vida, que nos desprendemos de sentimentos enraizados no materialismo, né? Na inferioridade. Então esses são momentos previstos para cada um, né? E aqueles que não passarão pelo sofrimento físico, nem pelo sofrimento do próprio desencarne naturalmente previsto, passarão pelas provas, né, da questão emocional, né, dos pensamentos, valorização da família, do lar, do trabalho, né. Então é um momento que nós agradecemos por termos esse esclarecimento e não nos trancafiarmos como a maior parte da sociedade, né? Obviamente cumprindo, né, as determinações dos cuidados sanitários na rua, né, chegando em casa, né, mesmo tendo esses ensinamentos de Cristo e a compreensão maior, não vamos nos expor também, porque nenhum de nós somos Jesus, né, que se expunha completamente, né, mas sabemos que para o trabalho cristão e para o trabalho no bem estamos protegidos. Então, assim, a gente agradece por estarmos vindo a casa, tendo esse conhecimento, né? Ontem, chegando aqui, abrimos a porta, eu lá, 15 para 6, já tinha pessoas aqui dentro, uma senhora curvada, urrando de dor, né? Entrou lá, o Márcio chegou, pegou o final do trabalho, viu, né? Depois uma outra senhora japonesa também chorava copiosamente, aos prantos, né? Então o sofrimento ele está aí fora, as pessoas estão precisando de ajuda, né? As visualizações estão sendo milhares pela internet e a qualquer brecha a casa vai ficar lotada fisicamente das pessoas que estão em casa ali segurando e muitos vão começar a se expor dentro das suas visões de risco do vírus, vão se expor a vir a casa para buscar ajuda por não aguentar mais, né? Então, nós estamos aqui nos fortalecendo uns aos outros para amparar o retorno de todos os assistidos que estão em casa, o retorno dos trabalhadores que estão em casa com as suas mediunidades muitos parados, né? Já tendo seus sofrimentos físicos por isso. Então, nós estamos aqui nos mantendo firmes, né? Agradecemos também a todos que nos ajudam em casa, na espiritualidade, e pedimos para que não perdemos o foco nesse trabalho de caridade, que Jesus nunca nos abandonou, a espiritualidade está sempre conosco, que não nos esqueçamos disso. Eu vou passar para a Rosa para fazer a nossa prece de abertura, né? Então eu passo a palavra para ela.
Bom dia a todos aqui presentes, às pessoas que nos acompanham pela internet. Eu convido a todos agora a fecharem os olhos, acalmarem as mentes, o coração. Vamos pensando somente no Mestre, pedindo da licença para iniciar os trabalhos, pedindo a proteção dos mentores da casa. E eu quis trazer hoje um Pai Nosso que foi psicografado por Chico Xavier, e o que o seu Nelson, que também nos acompanha agora de casa, costuma fazer depois das suas palestras. Então, eu peço que me acompanhe. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e sinceridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu e em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz e de carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. Mas que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja. Então, continuando nosso bate-papo, os temas têm sido escolhidos, né, não muito previamente. A gente vem se adaptando à nova dinâmica da casa, pela internet, os horários. E na semana passada eu não conseguia pensar em nenhum tema, né? Não buscava nenhum assunto, né? Me perguntava, será que eu tenho que fazer essa palestra, né? Já fiz na quinta, né? Já fiz na outra terça. Aí daqui a pouco eu tô já sobrecarregando quem está assistindo, né? A mesma pessoa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Pensei que ia chamar, né? Aí eu perguntei na sexta pro Adolfo, né, qual tema deveria ser abordado. E ele falou o tema e falou, olha, peça para o Bianco ou a Cláudia fazerem amanhã. E aí o Bianco veio, né? Fez aí a sua primeira palestra pública, né, aqui na casa. Ele que ainda tem mais 2 livros para escrever, por intuição. E aí na quinta-feira, eu acho. Não, quinta foi ontem. Quinta-feira. Fui dormir, né? Acordei 5 e pouco. Acordei, eu tava dentro do centro lá ainda. Falei, caramba, eu não vou sair daqui dentro do centro. Na minha cama, 4 e pouco acordando. Tava meio dormindo acordado e lá no centro. O Lars falando, todo mundo falando, né? O trabalho acontecendo. Eu falei, caramba. Não tô sonhando mais que eu tô na praia, que eu tô surfando, né? Fazendo um churrasco, né? E aí foi dando 5 horas e eu fui perdendo sono. Aí eu falei, vou abrir a janela aqui, vou deitar na rede, na varanda, porque tá maravilhoso agora você curtir o ambiente externo da casa, né? Porque tem mais barulho, né? Tem pássaros. Aí eu fui na varanda, me enrolei na coberta, tava nascendo um dia frio, né? Aí eu fui ver uma publicação que o Ian tinha mandado, as bem-aventuranças, né? Jesus, o Sermão da Montanha. Desses filmes que passam na televisão, que as pessoas pegam e põem no YouTube. Aí começou lá, bem-aventurados, não sei o que, daqui a pouco, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Aí eu, veio na hora assim, tá aí. Esse é o tema. Aí eu joguei no YouTube,
ia chamar a palestra do Haroldo. Isso sexta-feira cedo. Na quinta noite, né, como na outra semana o Laércio não ia participar do trabalho de quinta, ele só me passou o tema que os espíritos pediram. E na quinta passada a mesma coisa, eu perguntei para ele, olha, o Ian precisa do tema já para publicar, né, já tem alguma orientação? Ele falou, sim, tem, a gente vai falar de, acho que Paulo ao Timóteo. Era uma carta que foi um rapaz que... Aí quando o Laércio sentou na mesa, o Adolfo já estava presente, ele fala, busca Maria Dolores. Que ela estava em espírito ali presente, queria que lêssemos poesias. E aí eu busquei algumas poesias que o Laércio, através da orientação dela, pediu, né? Fizemos a leitura das poesias. E ficou por ali, né? Quando eu fui assistir a palestra do Haroldo, 6 da manhã na rede, ele começou falando dos mansos, né? Que herdaram a terra. Quando ele termina a palestra, ele fala assim, eu vou terminar esse bate-papo com uma poesia de Maria Dolores. Olha, Eu falei, caramba. coincidência. Você vê que os espíritos, né? E a gente sempre acha que é a gente, né? Não, porque, nossa, eu sou uma inteligência, uma intuição, nossa, né? Mas assim, eles vão sutilmente te direcionando para você, né? Eu falei, caramba, né? Eu falei, olha quanta cola eu tenho para sábado, né? Aí eu fui lá, imprimi a poesia, aí lembrei do seu Nelson, que sempre fala de Castro Alves, né? Aí imprimi um monte de poesia ontem. Aí o Lécio já roubou um monte ontem, né? Ele chegou ontem aqui, não, vamos ler. Eu falei, não, essas aqui é para sábado, tem 4, você pega 2. No final pegou 3. Inclusive ele pegou a da Maria Dolores, que é lindíssima. E aí ele me disse, né, que os espíritos pediram para que nesse momento a gente utilize bastante poesias, né? O Adolfo é bem incisivo, né, nas suas falas, né? É o jeito dele e será assim, né? Eu tento com um pouco mais de mansidão, né, passar a palavra para quem está em casa, para a gente, até para confortar esse momento. O Adolfo tem o jeito dele, né, como a gente até conversou ontem, é um jeito incisivo, né? Ele já foi bravo, hoje ele é mais incisivo. E ele pede que a gente fale poesias, né? E as poesias de Castro Alves que eu baixei, eu fui ver o nome do livro ontem aqui na mesa, né? Castro Alves Fala a Terra, né? Escrito há décadas atrás, né? Em outros momentos, né? Outras tecnologias, né? E a gente vê que sempre tudo é atualizado para hoje, né? Tudo é atualizado para 2000 anos atrás, né? Você vê que os ensinamentos, eles têm mensagens que vão assim, a gente não tem como compreender, né? Então eu tenho olhado bastante essas poesias, né? Bittencourt Sampaio, né? Eu falei para o Lércio, Bittencourt Sampaio, eu vi umas poesias dele e falou assim, inclusive esse espírito, você já não reconhece mais a forma dele, né? Ele já não tem mais forma de humano, assim como a gente, que vai virando como se fosse uma coisa sutil, né? Tão espiritualizado que esse espírito está, né? Então a gente percebe esse momento de amor, né, de fraternidade que reina no mundo espiritual. Ontem mandaram uma psicografia que seria de Ismael, de um centro espírita conhecido aqui de São Paulo, né? Que agora aparece de tudo, né, na internet. Aí eu falei, deixa eu ver, né? Aí o tom de voz da pessoa, o jeito de falar já começou, tipo assim. Aí começa o Ismael. É com muito pesar que nós, não sei o que, opa! Eu fui ouvindo mais uns 30 segundos dos 4 e parei. Foi até a Patrícia que mandou. Eu falei, Patrícia, você que é professora estudiosa, dá uma analisada. Mas Ismael, nesse momento, falar que é com muito pesar, com esse jeito. Eu falei assim, não tem muito a ver do que a gente sabe, né? O que a gente aprende. E pelo contrário, né? É muito pesar para os espíritos enraizados no materialismo, no mal, esse momento, né? Mas é com muita alegria e felicidade que estamos nesse momento. Porque são os momentos esperados, né?
A gente fica no misticismo, olha, nova era, data limite, porque vai vir o dia, porque não sei o que, é tudo lindo, maravilhoso. Mas todo mundo quer que isso venha no acordar do dia, né, os pássaros raiando e tudo uma beleza. E não é bem assim, né? Então, para quem tem esse entendimento, é um momento de muita alegria. Para vocês terem uma ideia, quando alguém adoece, por exemplo, pega um câncer, uma coisa grave, na maior parte das vezes, os antepassados, os parentes próximos, os mentores ficam numa alegria enorme. Porque é o momento de despertar daquela pessoa, né? E muitas vezes, se não é o câncer, né, a gente continua seguindo um rumo que não é o rumo da verdade, né? É o rumo do que a gente vive aí fora. E aí vem o câncer. E os espíritos que sabem as nossas encarnações passadas, o que pode acontecer nessa encarnação, eles ficam muito felizes quando vê a pessoa ali caindo aos prantos, né? Do que ver a pessoa feliz lá fora, indo pro bar, né? Enchendo a cara, fazendo festas, risadas altas até tarde, né? Então, para eles é uma alegria enorme quando tem esses tombos, né, individuais. Na casa do seu Nelson, a gente foi atender ele segunda-feira. Os espíritos abriram na página Infortúnios Ocultos. Que é mais ou menos isso. Hoje temos um infortúnio coletivo, né, onde as mídias ficam, né, todos alvoroçados. Mas tem os infortúnios ocultos diários. Em cada lar, dentro do seu lar, tem os infortúnios com a sua família, né? No lar dos seus pais, tem os infortúnios ali, escondidos ali, os seus problemas, os seus primos, seus irmãos. Todos os lugares, né? E isso passa despercebido no dia a dia, né? E os espíritos chamam de infortúnios ocultos. No capítulo não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, ou seja, faça caridade sem ostentação, sem mostrar, sem subir em palanques. Existem essas pessoas que fazem essas caridades ocultas, que passam despercebidas, mas que são as caridades do dia a dia, né? Dessas desgraças, né? Dessas individuais espalhadas, né? E isso sempre acontece. Por isso que se discute muito, mas poxa, na pandemia não morre nem o que morre de fome, que morre... Exatamente. Esses são os infortúnios ocultos. É a criança que morreu ali na esquina, o mendigo que morreu ali de frio, é o outro que morreu de HIV hoje, é o outro que tomou tiro. Esses são os infortúnios individuais de cada família, que muitas vezes não tem tanta importância para a sociedade, para essa parte moral que nós estamos passando. Passam despercebido aos seus milhares. E acontece uma situação como essa, que não chega nem perto dos desencarnes diários, desses infortúnios normais, né? Mas que traz um chacoalho na sociedade, como um câncer traz para uma pessoa, né? Um infarto fulminante quando a pessoa sobrevive. Então, tendo essa consciência, a gente fica muito feliz, né? Muito feliz do que está acontecendo. Né? Tanto que até as casas espíritas, no geral, fecharam as portas. Fecharam as portas por completo. E nós não fechamos as portas, estamos aqui humildemente servindo. E a maioria das casas religiosas fecharam as portas. Né? Eu estava até conversando isso antes da palestra com o Isnaldo, né? Irmã Dulce tinha meio pulmão. Não tinha 2 nem 1, tinha meio pulmão. E ela pegava todos os doentes da rua para morar com ela. E todas as doenças contagiosas de todos os tipos, ela viveu até o momento em que ela tinha que viver para desencarnar. E por que ela não morreu de tuberculose, não morreu mais cedo? Por que não? Por que não? Né? Porque não era autorizado a ela pegar a doença que não era dela. A tuberculose era daquela pessoa, né? O HIV era daquela outra pessoa. Aquela pessoa tinha que ter o HIV por débitos sexuais de outras ocasiões dela, né? Então o HIV vem por uma punição sexual para aquela pessoa, por algum erro. Como o câncer de próstata também vem para os homens por questões sexuais, né? O câncer de pele vem por questões de vaidade, né?
câncer de pâncreas, né? Essa parte fígado, muito por raiva, mágoa, né? E você não vai conviver com a pessoa com aquilo, ele vai pegar a mesma coisa que ela, porque cada um tem a sua necessidade. Obviamente, como a gente diz, nós não vamos expor também, para que não pegamos coisas desnecessárias pela nossa negligência. Como no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nas causas atuais, mais de 90% do que a gente passa é por erro nosso, não está na nossa programação. Então, quando a gente tem uma gastrite porque fica nervoso, a gastrite é uma consequência porque você está nervoso, né? Quando você não dorme porque você está tendo atitudes erradas, né? São causas atuais que você tem que resolver. Agora, causas pré-estabelecidas, você não tem como fugir muitas vezes. Então, nós temos que nos preservar nesse momento com todos os cuidados que nos são encomendados na rua, né, em casa. Mas quem não tiver que passar por isso, não vai passar. E quem talvez tiver que passar, vai passar se a sua fé ficar baixa, o seu amor ficar baixo, a sua imunidade física baixar, que o espírito e o corpo trabalham juntos, né? Por isso que nós aqui estamos intensificando nossos tratamentos também com ozônio, né, fazendo imunoterapia, né? Os espíritos fazem, a parte deles fazem, mas vamos ajudar também, né? Então, nas últimas semanas aplicamos ozônio auricular, fizemos a ozonização do sangue e reaplicamos na musculatura, né? Porque nós não somos Jesus, né? O médium Jerônimo, né, conhecido como Gigante Deitado, eu estava vendo um bate-papo dele, ele viajava o Brasil inteiro, deitado numa cama hospitalar, era paralítico, né? E ele perguntou um dia, não sei se foi para Chico, para Emmanuel, né? Chico, por que você já está cego de um olho, né? Está com glaucoma no outro, teve 3 infartos, tropeçou, caiu, quebrou as costelas, né? Mas por que o Emmanuel não vem, abre você, conserta tudo, né? E ele falou assim, mas se Jesus, que era o ser perfeito, veio, levou a surra do jeito que levou, né? Fisicamente também, sofreu as dores da carne, né? Por que a gente não tem que sofrer, né, fisicamente, né? Por que a gente tem que ser diferente dos outros, né? Então o sofrimento ele é natural na sociedade, o físico, né? Moral, espiritual, né? Então a nossa educação espiritual como um todo, ela torna-se necessária nesse momento que a gente passa, né, para compreender o que está acontecendo. E não acontecer, né, exatamente o que a gente vê por aí, né? Como a parábola das virgens loucas, né? Que eu até comentei outro dia. Que a história elas esperavam, né, com suas lamparinas, né? E as prudentes esperaram com o seu depósito de combustível, né? Com calma, né? Só que as pessoas atrasaram. E as mais afobadas já estavam com tudo aceso, gastando o seu combustível. E quando chegou o momento, apagou as luzes. E elas pediram para as outras, me dá um pouco do seu combustível. Elas falaram, não posso, porque se eu der do meu, acaba o meu. E é o que acontece agora. Não houve aviso, não houve preparação. No estalar de dedos, chegou o que está acontecendo. E os prudentes já tinham seu combustível para queimar nesse período, vai queimando, e quando acabar essa turbulência, você ainda tem a chama da fé e do Evangelho. Os outros não guardaram o combustível, né? E aí tem que ficar na escuridão. Mas a escuridão que vai trazer ensinamentos, né? É na agonia da alma que a gente revê conceitos equivocados, né? Então esse é um momento de muita felicidade para o nosso planeta. O que vocês ouvirem diferente disso, não deem ouvidos. Não deem ouvidos, né? Vocês têm ideia de quantos planetas
a gente tem no nosso sistema solar como o nosso, que passa por provas e expiações? Quantos? Deve ser muitos, né? Não tem esse número. Mas pra gente só tem um, né? É que é o nosso. O nosso, né? Só tem o nosso. Só tem a gente, Só. né? Nós somos os deuses da nossa galáxia, né? Nos dizem que existem, como a nossa, mais ou menos 100 bilhões de sistemas solares, né? E a gente ainda acha que o nosso planeta é o único, né? A gente faz o que quer, né? E o mais perto daqui é a Capela, né? É 42 anos-luz, que é um dia para Deus, né? O Lércio já explicou isso aqui. É o mais próximo. E para Deus, a gente é mais uma formiga do formigueiro, né? Ele não está preocupado com ninguém aqui, nesse sentido. É natural, né? O que acontece aqui é natural, né? Por isso que no livro dos Espíritos a gente falou sobre os flagelos destruidores, na Gênese. Todas as codificações que falam das leis universais explicam o que acontece nas sociedades, né? Nos planetas, né? Nas evoluções. Então, tudo é normal o que está acontecendo aqui. É como o paciente chega lá para o médico, com todo estrupiado, o médico descobre a fonte do problema e fala, não, isso aqui é normal, olha, esse inchaço que aconteceu. Ele olha um monte de problema, mas ele sabe qual é a fonte. Então o médico não se desespera pelos todos os sintomas que apareceram. Ele sabe qual é a fonte do problema e vamos tratar a fonte. Então hoje nós temos a fonte do nosso problema são as questões morais. E todo o resto que vem junto agora, tudo que está acontecendo, são os sintomas e as consequências dessa enfermidade que a gente passa. Então, para as leis universais, para Jesus, é muito normal o que está acontecendo. Não tem problema nenhum, né? O Hélio é médico, sabe disso. Tem gente que chega com diversos problemas físicos vindo de uma coisa. Os parentes ficam assim, nossa, mas olha a situação dele, olha o braço, olha a perna, olha o tamanho da barriga, olha o inchaço, olha a cor, olha, está acontecendo isso. Não, mas o problema é um ali. Vamos tratar aquele problema e todo o resto desaparece. Então hoje o tratamento é para a moralidade, né? E a evolução do planeta ela é sempre lenta e gradual, de todos os planetas, né? Não tem necessidade de pressa, né? Nunca houve necessidade de pressa para Deus, né? Nós que queremos tudo com pressa, né? Nós que já queremos nascer antes dos 9 meses, né? Tudo é antes da hora, né? E desde sempre, por essa afobação para ter tudo rápido, a gente sempre implementa através da violência, né? Do abuso ao próximo, né? Então os próprios cristãos não entenderam até hoje a necessidade nossa planetária, né? Então, desde a época de Jesus, nós vemos o que aconteceu com Jesus, né? Nós vemos o que se fez em nome de Cristo, né? As famosas noites de São Bartolomeu, né? Nas Inquisições, onde se queimavam vivos em praça pública, os religiosos levavam as pessoas em praça pública e a queimavam. Em nome de Deus, né? As cruzadas, que foram guerras, em nome de Deus, né? A cruz foi colocada nos escudos como símbolo de Deus, né? E quando a gente fala de mansos herdarão a terra, né? Como assim mansos herdarão a terra, né? Em que sentido a gente pode entender, né? Porque a Terra, em um determinado momento, que é um dos planetas mais belos que existem, em termos de natureza, de ecologia, oxigênio, né? Os animais, quando estivermos num momento de mais pureza espiritual, será um planeta belíssimo para viver. Então ele quis dizer o quê? Os mansos que conseguirem suportar todos esses períodos de evolução e não forem convidados
aí para outros planetas menos evoluídos, como Capela, alguns milênios atrás, estava nesse período e enviou para cá espíritos que atrapalhariam a evolução, também está chegando o nosso momento em que os espíritos ainda enraizados no mal vão ser educadamente convidados a conviver num planeta que está 3, 4, 5 mil anos atrás do que o nosso moralmente. Não vão lembrar, vão ter os seus papéis importantes lá e vão continuar a sua evolução. Então, quando Jesus disse os mansos herdarão a terra, é uma lei que acontece em todos os planetas, né? Herdarão a terra, esse planeta maravilhoso, né? Quem aí conhece o Nordeste, né? Esses lugares lindos, né? Bahia, né, Jaime? Então você imagina toda essa beleza que a gente tem com pessoas caridosas, né? Com sociedades que se amam, que se ajudam, sem brigas, sem sentimentos ruins, né? Então os mansos herdarão a terra, né? Os mansos herdarão o paraíso, né? A gente vive num paraíso. Ilhabela, né? Meu pai tem casa em Ilhabela também. Um lugar maravilhoso, são mais que de 100 cachoeiras, né? Coisa linda, né? Então é nesse conceito que Jesus diz, olha, vocês mansos herdarão a terra. E o que ele diz mansos, né? E o Adolfo está muito incisivo nisso ultimamente. Manso não é a pessoa que fica na inércia, parada, né? Como muitas religiões equivocadamente acham que através da reclusão, da meditação plena, do recolhimento, você está fazendo bem para a sociedade. Você está fazendo um mal para a sociedade deixando de ajudar ela. Porque para fazer o mal basta você não fazer nada, né? Basta você não fazer nada, né? Então, todos nós, quando entendermos o que é ser manso, né? Ser manso é você viver dentro de todas essas dificuldades, como é que eu posso dizer? Esse campo de guerra que a gente vive, e você dentro desse ambiente você ser manso e pacífico. E os autores em geral são muito claros nisso. Quando você ficar manso e pacífico dentro desses ambientes de dificuldade no trabalho, dificuldade na família, dificuldade na sociedade, aí você está transformando o seu espírito. Você está convertendo o seu espírito. Porque as pessoas, você não as convence, né? Não é só através de palavras que você convence a pessoa a mudar. Ela se converte naturalmente, no tempo dela. Então, cada um tem o seu momento de se converter. Não é, hoje eu encontrei Jesus, né? Como muitas pessoas falam, eu encontrei Jesus, eu me converti. Tá, mas o que é converter para você, né? É você achar uma igreja, uma casa espírita e falar, eu encontrei Jesus. Mas o que você vem fazendo no dia a dia, né? Fora daquela casa religiosa, né? O que você vem fazendo? Você encontrou Jesus? Mas ele entrou no seu coração? Entrou de que forma, né? O que mudou na prática, né? Então, a mansuetude que Jesus nos diz é isso. É dentro do mar revolto, o marinheiro fazer o seu trabalho com tranquilidade, né? Porque ele entende que faz parte as tempestades que tem no caminho, né? Os grandes pilotos de avião também sabem que tem uns momentos de turbulência, né? Então eles já são treinados para isso, né? E os ensinamentos vêm nos treinar para as travessias turbulentas que sempre aparecem, né? Os infortúnios ocultos do dia a dia que todos nós temos e essas coletivas, né? Então muitas vezes o barco apresenta um problema, um infortúnio individual, muitas vezes os mares e a natureza são as dificuldades. E vai ter isso sempre teve, né? Nós estamos há séculos vivendo, né? E sempre tiveram e continuará tendo, né?
a gente passa por uma transição onde já passamos por outras transições, né? Já fomos minerais, vegetais, animais, né? Passamos sempre por transformações quando desencarnamos, né? O desligamento do corpo físico para o espiritual, né? Depois o religamento perispiritual para renascer, a diminuição do perispírito, o esquecimento do passado, e dentro do ventre você volta às suas características animais, vegetais, né? Vivendo subaquático, quando você era mineral, né? Quando você era vegetal, e você cresce ali sem respirar, dentro de um líquido, com instintos que você traz de outras épocas suas. E aí você vai amadurecendo, reencarna, né? Como eu falei no outro dia, os primeiros anos de vida você ainda é um ser animalizado, uma criança que rasteja, come o que está no chão, né? E depois vai evoluindo até a fase adulta, né? Isso são ciclos que começam e terminam sempre. Até o momento da escala final dos espíritos, que é a escala dos espíritos puros, né? No livro dos espíritos tem a escala dos espíritos, né? E os espíritos puros é a escala final, né? Como a gente fala muito aqui, desde a ameba um dia será um espírito de luz, um espírito crístico. Os cristãos, que somos nós, né? Todos nós aqui fizemos parte em todos esses últimos séculos, né? Milênios aqui na Terra, né? Então, a maioria de nós aqui fomos padres, né? Freiras, né? Muitos aqui foram escravos, muitos foram senhores de escravos, né? Muitos comandaram exércitos, né? Muitos foram médicos em outras vidas. Muitos foram ladrões, guardas. Então nós fazemos parte de tudo isso, os séculos vão passando e vamos evoluindo, né? Outro dia assistindo um programa com o Laércio, né, na polícia no aeroporto. Eu falei, nossa, Laércio, tem uma grande intuição desses policiais que abordam uma pessoa do voo e ela tem cocaína junto. Uma pessoa do voo. Aí o Laércio falou assim, elas vibram na mesma sintonia. Que os policiais de hoje são os ladrões do passado. E por esse sentimento de remorso que eles trazem, tem essa vontade de querer aplicar a lei, porque já se arrependeram, né? Já se arrependeram. Mas eles têm ainda essa sintonia, eles percebem e têm essa intuição, né? Então a beleza da vida está nesse sentido, né? A gente reencarna e aqui dentro, entre nós mesmos, temos passados tenebrosos, né? Que se fosse exposto, se olhássemos o de cada um, né? Cada um ia correr para um lado, né? Tem gente aqui trocando soco porque vai lembrar do que aconteceu com eu e ele em outra vida, o outro porque ele fez isso com não sei o quê. Ia ser uma lavação de roupa suja eterna, né? Dentro de casa, você imagina, né? Um menino que frequenta a quinta, o espírito fala pro Laércio, esse cara roubou um navio seu de ouro e afundou. Teve morte junto, um monte de coisa, né? Então você imagina, fica vendo as informações do dia a dia, vai ficar todo mundo aqui cobrando dívida, né? Cobrando dívida do passado, né? O tempo inteiro. Então nós cristãos fazemos parte de todos os equívocos que tem hoje, né? Nós no passado ajudamos nesses equívocos que acontecem hoje. Mas naturalmente, pelas nossas imperfeições da época, né? Nós erramos na época, continuamos errando hoje com todos esses ensinamentos, a gente continua errando. A gente continua maltratando as pessoas próximas dentro de casa na hora que a gente perde a paciência. Né? A gente continua errando na alimentação, no pensamento. Né? Com todo conhecimento. Mas para Deus é natural. Né? Não é pegando o evangelho e falando, nossa, que coisa linda, que se amanhece no outro dia renovado. São sentimentos que brotam de dentro para fora há séculos, que tem que ser convertidos, né? Um a um, devagarzinho, né? Dia a dia, né?
Então é um exercício, né, diário. Para emagrecer, você faz um exercício diário. Você não vai lá, entra na academia e sai magro. É todo dia, né? E a parte moral, espiritual é a mesma coisa, é uma prática, um exercício. No livro Libertação, tem um caso de um espírito que chamava Gregório. Ele já estava nas regiões umbralinas há mais de 700 anos, né? E em um determinado momento, a sua mãe, Matilde, que era colaboradora da colônia de Nosso Lar, ela foi pedir ajuda a um dos coordenadores da casa, não sei se foi Clarence, eu não me recordo, porque ela percebeu no filho dela uma pequena luz que já brotava dele. Uma pequena luz, porque você consegue enxergar. Ela viu uma pequena luz nele, já brotava o arrependimento dele, o cansaço do que acontecia. E percebeu-se o momento de ir lá para agir nele. Porque uma hora o espírito ele se esgota do mal, né? Cansa. Porque o destino é o mesmo, é a felicidade plena. Mas nesse trajeto acontece o que a gente vive. Só que uma hora existe um esgotamento, né? Uma hora a pessoa cansa, né? Cansa, porque você fica com tanta mágoa, tanta coisa que você cansa. Uma hora você olha no espelho e você fala assim, eu não me aguento mais, né? Aí você começa a estourar e você vê e fala assim, nossa, como eu sou chato, né? Como eu sou uma pessoa amarga, né? Então isso é natural para todo mundo, né? Mas hoje nós ainda apontamos para os outros, né? Se colocar uma fila de todos para perguntar para os doutores o que está acontecendo no lado espiritual, sempre vai vir de terceiro. Ah, porque tem um lado espiritual, tem isso aqui. Mas ninguém pergunta, poxa, esse lado espiritual, o que eu fiz para essa pessoa, para ela estar aqui, né? Por que meu marido é desse jeito? Será que eu encho a paciência dele também, né? Será que a culpa é só dele, né? Será que o meu filho, a culpa é só dele? Ou será que eu não fui carinhoso em determinados momentos? Será que na gestação eu não transbordei de amor, né? E ficam essas consequências, né? Muitas vezes no início da gravidez, na maior parte das vezes, existe uma preocupação enorme, uma rejeição muitas vezes. Porque nunca é o momento, né? Poxa, agora no trabalho, poxa aquilo, poxa não sei o quê. E aí fica aquela carga tóxica nos primeiros meses, já intoxicando as células do ser que está vindo. E as brigas na frente da criança, né? Quanto amamenta, aquelas brigas, aqueles pensamentos ruins e tudo sendo passado pelo leite. E aí depois reclama porque o filho isso, porque o filho aquilo, né? Então a gente tem muito costume de terceirizar sempre os nossos problemas, né? A minoria chega e fala, não, onde eu estou errando, né? Por que eu tenho obsessão? O que eu estou fazendo de errado, né? Poxa, por que lá em casa tal pessoa tem isso comigo, né? O que será que eu fiz em outra vida para ela? Poxa, será que eu fiz alguma coisa na infância que eu não sei, né? Então, sempre a gente culpa o outro, porque alivia, né? Nos dá muito conforto, né? E a gente sempre busca dessa forma, né? E pregar para os outros o que a gente não faz pra gente. Então a gente sempre fala bonito, faz tudo bacana, e na hora de fazer a gente não faz, né? Uma determinada vez, Gandhi, quando estava atendendo uma multidão de pessoas, veio uma senhora com o filho, né? O Gandhi, meu filho come muito açúcar, o que eu faço com ele? Volta semana que vem. Ela, bom. Aí semana que vem ela voltou e falou, Gandhi, o que eu faço? Ele pegou e falou assim, não come açúcar, não te faz bem. Ela falou, nossa, esperou uma semana para falar isso para ele? Aí ele falou assim para ela, é porque eu também comi açúcar, né? Então ele falou, nossa, é verdade, né? Faz mal o açúcar, né? Só que eu como, né? E ele foi lá e parou de comer. Então, ele fez nele o que é certo para indicar para o outro. E nós fazemos o contrário, a gente fala bonito, pede para os filhos, né? Levanta a voz para os filhos e daqui a pouco na frente deles a gente briga, a gente maltrata,
a gente assiste uma coisa na televisão, então a gente o tempo inteiro a gente mostra para eles, eles vêm quietos, né? Numa outra ocasião, porque Gandhi, né, ele é um ser crístico, né? Ele foi enviado por Cristo, como Buda e outros espíritos, seres da classe crística, que vieram em determinados momentos, em nome do Cristo, como coordenadores espirituais, vieram em determinados momentos para auxiliar na evolução da Terra. E Krishna, ele acabou com guerras enormes, sem levantar o dedo, nem armas. E ficou muito famoso por isso. Em uma determinada ocasião, pelo seu magnetismo espiritual, um guarda que o encontrou na rua deu um soco nele e ele caiu no chão. Ele levantou, o guarda deu outro soco, né? E o guarda perguntou, por que você é tão covarde, né? Quem te ensinou a ser tão covarde assim, né? Aí ele falou pro guarda, esse ser que está pendurado no seu pescoço. Porque eram os guardas que trabalhavam em nome de Deus, né? E o cara chorou copiosamente. Porque teve um lapso de memória no período real de Jesus, quando ele andou entre as pessoas, apanhou, foi crucificado. E tudo que aconteceu dali para frente, até o guarda estar naquela situação em nome de Deus matando, quando o Gandhi falou aquilo, foi esse daí pendurado que me ensinou a ser assim, o cara possivelmente voltou àquele momento da cruz e falou, opa, é isso daí mesmo, né? É isso daí mesmo, né? Então Gandhi sempre deixou muitas histórias interessantes, né? Uma certa vez o seu neto fez uma coisa, uma malcriação, né, dentro de casa, né? E aí sentaram todos para comer e Gandhi falou assim pro neto, como nós não te demos a educação certa, né, para você fazer isso, eu vou ficar 15 dias sem comer, falou pro neto. E aí passou uma semana, o neto vendo, eu não comia nada. Aí o neto falou, vô, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, né? Foi lá pedir desculpa, né? E nunca mais fez, né? Então o Gandhi tinha formas de fazer coisas que a gente não tem compreensão, né, moral ainda. E entende por que ele parou guerras sem levantar uma arma, né? E por isso que Jesus, ele foi tão humilde na sua vinda, né? Porque a nossa visão do mundo é uma visão muito materialista, muito opulente, né? Riqueza, né? Jesus vindo com trajes lindos, maravilhosos, né? Jesus com ouros, né? Sentado em tronos. Aí quando veio Jesus daquele jeitão que ele veio, cara, é um falso, né? Mentira, né? Todos viviam nos seus palácios como hoje, né? Você vê o Vaticano, né? A riqueza que eles vivem, o ouro que tem lá dentro, as taças que se bebem, né? Você vê os castelos que vivem dos príncipes, os reis, né? Na Inglaterra e outros países, né? Você vê a princesa, a rainha, como o luxo que ela vive, né? Completamente o contrário de Jesus, né? Por isso que ele falava, meu reino não é desse mundo, né? Porque se fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui, seria diferente, né? E você vê os reis reais que a gente tem, são exatamente os reis daqui, os reis materiais, né? Porque os grandes reis é a irmã Dulce, né? Chico, né? Que vivia numa cama de solteiro num canto, num quarto, né? Então esses são os verdadeiros reis. Os reis da moralidade, né? Os reis da pureza de espírito, né? E para ter essa mudança, né? Para que nós queiramos, né? Para que nós entramos nessa conversão, né? De espíritos mansos, né? Mansos do coração, né? Mansos
na sua alma, é necessário passar pelo sofrimento, né? Todos os espíritos que consideramos hoje espíritos evoluídos passaram por grandes sofrimentos. Francisco de Assis, né? Vemos a história de Francisco de Assis. Ele renunciou a tudo, né? Renunciou a tudo. Martim Lutero, né? E sofreram as privações materiais, sofreram as dores físicas, né? E uma história interessante, Allan Kardec, quando Kardec veio na sua missão, ele já era um espírito redimido, né? Ele foi um dos mártires queimados vivos em praça pública. Ele já havia vindo numa missão espiritual mais elevada e também por necessidade da sua alma de uma libertação maior, como Jan Hus, ele foi queimado em praça pública, né? E são esses mártires redimidos que depois, quando reencarnam, já reencarnam com os 2 pés dentro de Jesus. Já estão convertidos na sua alma para a realidade do mundo. Quando ele estava para ser queimado em praça pública, vinha uma senhora da igreja, né? Da religião do Cristo, e vinha ela caminhando com uma varetinha de madeira, né? Para ajudar na combustão, né? E quando ela chega perto dele com a varetinha para jogar nele junto, para ajudar a queimar, ele fala: santa ignorância, né? E morre queimado. E por isso que a gente vê na encarnação dele, em nenhum momento ele entrou em embate físico ou violência no seu processo de implementação do Evangelho. Muito incisivo nas palavras e nas suas ideias, mas não confrontava ninguém. Porque já havia se convertido através da dor, né, do sofrimento. Então, já próximo de encerrar, o que a gente passa hoje na nossa humanidade são esses mártires coletivos, né? O próprio Dr. William, uma encarnação anterior, acho que na época de 1500, na época que Martim Lutero era contra a cobrança de indulgências, né? Que até hoje você vai no Vaticano e você compra. Alguns anos atrás, com $100, você vai lá, compra, eles te mandam uma carta. Você está perdoado dos seus pecados. Então, Martim Lutero, já em 1500, já brigava com a igreja. Como assim vocês vão cobrar indulgência? E o William, nessa encarnação que é na Inglaterra, 1800, ele viveu também nessa época como William Tyndale. E ele começou a traduzir o Velho Testamento para o inglês, né? Porque ninguém entendia nada que falava, né? E aí você lia o que falava as escrituras, ia contra todo mundo que pregava, né? E aí ele começou a traduzir e começou a ser perseguido, porque ele queria que todos entendessem os ensinamentos. E quando ele começou a traduzir, começou a ir de confronto com quem prega, né? E ele foi perseguido e foi queimado vivo também, em praça pública, por cristãos. Com as roupas da igreja, foram lá e queimaram ele em praça pública. Morreu em 1800, peste bubônica.
morreu em 1950 e poucos, com 40 dias, por chagas no corpo inteiro, é um dos mentores da casa, né? E a gente reclama de perfumarias, né? No dia a dia. Então, esses mártires coletivos que a gente tem são as libertações das almas do materialismo, para que todos se tornem como essas pessoas, os mansos de amanhã, né? Que serão quem herdará esse planeta maravilhoso que a gente vive. E para encerrar, eu vou pedir para Rosa fazer uma leitura de um poema de Castro Alves, Destinado à Terra, que foi psicografado por Chico Xavier. Eu vou pedir para ela fazer essa leitura e aí daremos encerrado esse bate-papo de hoje. Com o título Apelo à Mocidade Espírita Cristã. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado na tua mão. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões de treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito, nos campos de toda a terra, vagueia o dragão da guerra em tremenda saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da Caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo o clavo infernal. Ergueu sobre a Assíria forte o chamejante estandarte, espalhando em toda parte incêndio devastador. Trouxe a Pérsia, ruína e morte. Da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas, além do monstro insurto, que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive em luto, ódio torvo prevalece, nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme, que de púrpura se veste, atormenta mais que a peste, mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme, e abrindo sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte, move os braços, ergue a fronte, no serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade ao claro céu do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas da crença, detendo por recompensa o divino dom de amar. O Salvador, brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha, servir, e manda a vida, marchar. Sigamos vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora, na noite que envolve o templo, seguindo o sublime exemplo do Mestre Sábio da cruz. Combatem ao nosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores, buscando a paz de amanhã. Ei-los, voltam do passado, são 1000 gênios sobre-humanos, choraram 300 anos nos circos da fé cristã. Trazem fúlgidas bandeiras, entonam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, santificado heróis. Atravessaram fogueiras, serviram a Deus de rastros, volvem hoje de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo, guardado na tua mão. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões de treva da moderna escravidão. Obrigado a todos. Posso falar uma coisa?